Teve um vídeo que viralizou nas semanas passadas, já não é mais trend, já perdi o timing do vídeo, mas ainda assim eu queria fazer alguns comentários para vocês. O vídeo que vou colocar rapidamente a seguir para vocês darem uma olhada. É o vídeo de como uma juíza tratou um detido numa audiência de custódia. Perguntou se estava com frio, deu cafezinho. E o auxiliar, parece ser o auxiliar da juíza, ainda tira o seu paletó e coloca sobre o detido. Porque ele estava com frio, querendo, vamos dizer assim, proteger o detido do frio. A audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024, custodiado o senhor Luan Gomes. Seu Luan, o senhor tem 20 anos, filho. Será que o que tirar as audiências dele agora é audiência não pode começar com algum. Seus amigos ficam conversam, prestam atenção, fica da graça. Seu filho, desliga lá, funcionário, por favor. Pega um café pro seu Luan, vamos fazer audiência pra ele. Pega um café pra ele. Vou pegar ali para esquentar, seu Luan. O senhor tá frio, seu Luan? Não, pelo amor de Deus. Perigoso? Não, não. O senhor não tem uma coisa de um casaco, alguma coisa que você não vai ali, o senhor um cafezinho para você sentar. Pronto. O senhor parece que a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, Luan? Pronto. O senhor é casado? Há quanto tempo? No primeiro momento, assim como policial que eu fui por muitos anos, né? Vamos dizer assim, é difícil você separar às vezes a técnica do seu psicológico, vamos dizer assim, do seu sentimento, né? É preciso uma força muito descomunal para você fazer isso de vez em quando. E o que aconteceu? Eu realmente fiquei chocado. Eu parei para pensar, falei, meu, que absurdo. Não acredito que estão tratando um bandido dessa forma. Eu fiquei meio revoltado também. Eu comecei a refletir e eu achei um absurdo. Mas refletindo, tentando tirar, vamos dizer assim, o meu sentimental para a parte técnica e algumas coisas que eu assisti ao longo da semana, me fez repensar. Não deixar de achar um absurdo completamente, mas não 100% um absurdo. Tem uma série que eu tô assistindo na Netflix que todo dia, pelo menos uma vez a cada 2, 3 dias, eu assisto um episódio por dentro das prisões mais severas do mundo. Por dentro das prisões mais severas do mundo. Netflix, baratinho, você assiste, vê um episódio por dia. E essa série, ela conta a história. Conta a história não, ela é um documentário feito por um homem que teve uma história que ele foi condenado à prisão perpétua lá na Inglaterra, alguns anos atrás, sem direito a condicional. E depois de 10 anos na prisão, eu acho, 10, 12 anos na prisão, ele conseguiu provar que eles tinham errado o julgamento e que ele era inocente e ele foi liberado. E ele virou esse produtor, ele começou a fazer essa série e ele escolhe uma prisão de vários lugares do mundo, de diversos países do mundo, para ele passar uma semana lá dentro. Ele passa uma semana dentro da prisão e é incrível, pessoal, é incrível a reportagem porque ele realmente dorme lá com os presos, realmente fica lá dentro, come lá dentro, trabalha lá dentro e ele acaba se adaptando, né, durante aquela semana dentro daquela prisão e ele faz os comentários dele. Depois ele passa uns dias com os guardas para ver o que os guardas pensam e faz alguns comentários, às vezes com o diretor da prisão ou de repente até com o ministro da Justiça do país. É muito interessante, fica a dica para vocês assistirem. E aí nessa semana, coincidentemente, eu assisti um episódio da Polícia do Brasil, né, vamos dizer assim, do Sistema Penitenciário do Brasil. E se eu não me engano, é um presídio lá no estado de Rondônia, né? E é engraçado porque o documentário é em inglês e você assiste em português, né? Você ouve os comentários dos guardas, dos presos em português e o cara traduz em inglês, né? Então assim, é bacana de você assistir, né? E aí você vê a prisão do Brasil medieval, uma coisa assim, realmente latrina suja, superlotado, rato, cachorro, facção, uma coisa realmente medieval. E na mesma semana eu assisti um episódio da polícia do sistema penitenciário na Noruega. Ele ficou uma semana numa penitenciária da Noruega. Povo, não tem como comparar. Não tem como comparar.
E detalhe, né, no Brasil agora, né, de acordo com o pacote anticrime, né, você pode ficar preso por até 40 anos. Na Noruega, não importa o crime, a pena máxima é 21 anos. 21 anos. Ele pode ter arrancado a cabeça de um bebê com uma colher. O cara pega só 21 anos. E sim, se você está se perguntando, mas lá a sociedade é diferente, ninguém comete esses crimes. Não, mostra crimes sérios, que a pessoa escondeu o corpo no quintal, de tráfico de drogas e tudo mais. Mas o que é impressionante comparando nessas duas situações? O Brasil tem uma das maiores taxas de reincidência do mundo. Mais de 90%, se eu não me engano, se me não falha a memória, dos condenados, dos detidos, voltam a reincidir criminalmente. Enquanto lá na Noruega, o tratamento humano mesmo, uma coisa assim, é quarto individual, tem TV no quarto, tem geladeira, o trabalho que o preso faz gera créditos para ele num cartão, que dentro do presídio ele tem um mercadinho, que parece um mercadinho pequeno, que ele compra fruta fresca, ele compra comida boa que ele pode comer, com o cartão dele, com o salário dele. Eu achei um absurdo no começo, mas a taxa de reincidência neste presídio na Noruega, e o preso acaba custando acho que mais de $200 mil por ano pro governo. Olha para você ver que absurdo, né? Uma coisa assim, posso estar errando o valor de cabeça, mas a taxa de reincidência é de menos de 30%. E desses 30%, a maior parte é de crimes de tráfico de droga, porque a pessoa é viciada, então ela precisa da droga, né? Mas é uma taxa de reincidência quase zero, né? Quase zero de crimes graves. Aí você para pensar, é uma polêmica, tá, povo? Não estou colocando minha opinião aqui, mas eu fiquei questionando, será que tá certo o nosso sistema de tratar realmente o preso como bicho? Mas aí você para pensar, qual que é o objetivo do sistema carcerário? Não é reinserir aquele detido na sociedade? Muitos vão pensar, né? A gente está falando com o público policial eu fui. Não, mas o certo é pena de morte, que não sei o quê. Tá bom, mas e os casos que não são pena de morte? No final, pode ser daqui a 40 anos no sistema do Brasil, é colocar aquele preso em liberdade. Se ele vai ser tratado como bicho por 40 anos, ele vai voltar para a sociedade como o quê? Na Noruega está funcionando. Tudo bem, são recursos diferentes, uma sociedade diferente, tudo bem, mas os crimes comparados são os mesmos sim, de tráfico de droga, de estupro, de prisão e tudo mais, de assassinato, de roubo e tudo mais. E lá parece funcionar, quando a pessoa volta para a sociedade, a reincidência é tão baixa, e aqui a reincidência é tão alta. Quem foi policial sabe quantas vezes você já prendeu a mesma pessoa, ou você já pegou alguém que já foi preso 7, 8, 10 vezes pelo mesmo crime, e sempre volta delinquindo. Então, no vídeo da juíza, para a gente fechar esse comentário, eu mudei um pouco a minha forma de ver. A juíza não foi errada. Talvez exagerado foi o auxiliar que tirou. Eu jamais tiraria o meu paletó e colocaria sobre um preso, né? Não faria isso, honestamente, eu não faria isso. Mas qual que é o grande problema da juíza ter oferecido um café, tirado a algema? O próprio CNJ, é uma norma do CNJ, tem que tirar a algema do preso, evidentemente, né, dependendo da situação, do risco do preso, mas tem que tirar. E desligado o ar-condicionado para um detido que está no frio. Ninguém parou para pensar, eu pelo menos não sei, qual crime que aquele cara cometeu. E será que ele cometeu mesmo? Porque é uma audiência de custódia, ele acabou de ser preso. Será que ele não pode ser inocente? Será que, já tratando a pessoa como um condenado por um crime grave, numa situação que está na audiência de custódia, nem virou o processo ainda, será que não seria exagerado? Se você fosse preso, vamos dizer assim, injustamente um dia, você gostaria que a sua audiência de custódia você já fosse tratado que nem um vagabundo nojento logo num primeiro contato? Ou você esperaria o mínimo de dúvida, o mínimo de, vamos dizer assim, de humanidade para aquela pessoa que está te prendendo, o mínimo de dúvida, expressar o mínimo de dúvida na sua inocência? Aí ficou esse questionamento. O que você acha sobre isso? Diz pra mim aí.